mantra, ele na verdade nos fala assim, reverência e saudações aos nossos antecessores, aos nossos mestres. É uma forma de respeito. Então tudo que vocês virem eu falando aqui, ou que esteja no slide, ou que for, isso não tem mérito nenhum meu, tá? Eventualmente os erros que acontecerem, eles são meus. Tudo que tem aí, ou eu tirei de algum lugar, ou me foi ensinado, né? Tudo que vai ser compartilhado aqui, de alguma maneira, eu já tive a experiência, né? Esse corpo já passou por essa experiência. Então, o mérito não é meu. Alguém me ensinou isso daí. Vou deixar bem claro isso. Porque o que acontece? Nós, do Ocidente, há uma certa dificuldade de ficarmos parados muito tempo. Nos retiros de meditação, normalmente os primeiros que acabam desistindo, os de Vipassana, que são longos não 10 dias, né? Não é tão longo assim. Normalmente as pessoas que desistem primeiro são os professores de yoga, porque estão sempre acostumados a fazer coisas. Quando você tem que sentar, de fato, ficar quieto, parado, é difícil. Né, para nós ocidentais, então foram criados, né, métodos que acontecem, você vai chegar num pico e isso pode olhar, todo mundo agora dá uma acalmada, né? E além de a gente mandar essa energia para quem acredita, óbvio, né, a gente sempre fala que a gente parte do princípio que nem todo mundo, né, acredita em forças, em energia, então no mínimo a gente sempre fala, agradeça aos seus pais, né? Manda uma energia para eles, porque sem eles nós não estaríamos aqui, independente de como tenha sido a criação. Então o objetivo nosso seria, né, o que é a meditação, efeitos fisiológicos na meditação, posturas meditativas ativas e passivas, já fizemos uma, né, dúvidas frequentes. Tá? Então, definição, né? Estado que ocorre a cessação, diminuição do fluxo de pensamento, né? Voltar-se para o interior. Né, Yoga Chitta Vritti Nirodha, né, Yoga Sutra de Patanjali, né, tem ali o segundo sutra. Sutra seria sutra, a tradução é uma linha, mas na verdade assim, a gente fala os aforismos, né, os sutras na verdade são pequenas frases que elas têm grandes ensinamentos. Então aí assim, yoga é a cessação ou a diminuição do fluxo de pensamentos. Né? Ou seja, a gente está falando, já parte uma coisa que a gente já pega aí, significa que não é que para. Né? Mesmo quando é feito os testes com os monges, né? Isso aí, em 1970 a gente vai falar um pouquinho para cá, né? Dalai Lama contribuiu bastante com isso. Quando você faz os eletros ali na mente, não existe isso que é assim, ó, ele parou de pensar. Mas existe, né? Você imagina que você já deve ter visto o eletro, né, que é aqueles picos que dá. Vocês imaginam que aquilo ele diminui e fica numa linha. Então, é uma das definições, essa cessação desse fluxo incessante que é a causa de tormento nosso. Né? Porque às vezes nós estamos aqui, mas a mente ela está em vários lugares agora ao mesmo tempo. Né? Futuro, passado, julgamentos, às vezes até contra a vontade nossa mesmo. Porque existe essa coisa comparativa, né? Pô, mas que coisa é? Você deu a técnica, não deu a técnica? Como foi isso? Não, mas eu aprendi diferente. Que às vezes é alheio à nossa vontade. Né? No meio disso tudo, às vezes dá sono, às vezes é N coisa, e a mente é isso. Dizem que, não sei como mediram isso, mas uma mente tem em torno de 60 mil pensamentos por dia. Na maioria deles desconexos. E se isso tudo saísse numa impressora, tirasse um livro e se entregasse para alguém, praticamente seria assim, de quem que é essa mente? Eu falei, de um louco. Eu falei que a maioria dos pensamentos assim funciona dessa maneira. Né? Então assim não é. Então não se assuste. Então o primeiro ponto, não se cobre de que tem que a meta é eu parar o pensamento, a meta é isso. Não tem essas metas. Muito disso é muito mais imaginação e fantasia do que realidade. Focar a mente em um único objeto ou combinações desse, né, seja ele interno ou externo. Um ponto central da meditação, que tem todas as tradições, a gente vai tentar verificar algumas, né, fazer uma experiência com algumas, tem que ter o que a gente chama de âncora. O que é âncora? Tem que ter um objeto inicial onde você vai fazer o trabalho meditativo. Se nós ficássemos aqui mais ou menos uns 15, 20 minutos ou meia hora fazendo isso, vocês vão ver que uma hora ia dar uma cessada.
Mas qual foi o objeto inicial nosso? Né? Uma sequência de movimentos, né? Enviar os pensamentos. Né? Então sempre tem que ter uma âncora. Se vocês olharem, pode ser um nome de Deus, que envolve um pouco a parte religiosa, pode ser um mantra, a respiração, muitas das técnicas modernas, a gente vai falar do mindfulness, né? Hoje tá um pouco em moda, né? Apesar que é bem antiga, mas é algo que está um pouco em moda. Mas utiliza, por exemplo, a respiração, né? Que é um objeto que está sempre com você e necessariamente você não precisa de estar acreditando em algo. Hoje é bem separado a meditação religiosa que existe, da onde que veio isso, né, da meditação científica. Existe uma linha bem, né, definida. Então, necessariamente, porque lá na empresa mesmo tem as pessoas evangélicas não gostam muito dessa coisa da meditação voltada para divindades, porque quando a gente coloca o nome de Deus, poderia ser uma meditação para Jesus, não tem meditação cristã, que o foco é Jesus. Mas aí também tem a meditação que tem um foco em Shiva, em mantras e divindades e N coisas, tem para todos os gostos. Então as pessoas sempre se incomodam, muitas vezes não querem nem participar. Então até uma das regras lá é que nada que envolva a questão religiosa e as pessoas participam, porque é algo bem científico. Porque se você tomar uma aspirina, ela tem um efeito fisiológico em você, acreditando ou não. Você vai tomar, ela vai trabalhar ali no seu sistema nervoso e tal, ela vai te dar um efeito. Se você quiser tomar uma aspirina com uma oração junto, ela também vai dar o efeito, talvez vá potencializar o efeito. Eu estou querendo dizer que o fato de você crer ou não em Deus, ou numa divindade, ou numa força superior, não significa que eu não posso meditar, sabe? Não pode, tem que... Não é uma linha espiritual. Existe sim, tem várias disso, mas existe uma linha que eu quero meditar, mas não quero fazer nada disso. Não tem problema, dá para fazer sim. Conexão mental com o divino, né? Uma percepção, orientação espiritual. Na oração, normalmente, você pede. Na meditação, é dito que você recebe. Né? A mente nossa, ela funciona, isso acho que acredito que todo mundo já tenha tido alguma experiência assim. Era um aparelho receptor, né? E todo mundo, às vezes, já tenha tido aquela sensação de pensar numa pessoa e de repente a pessoa liga, né? Hoje é o WhatsApp, né? Você pensa na pessoa, a pessoa mandou um WhatsApp para você. Então, todo mundo tem isso. Então, assim, se você acalmar a mente, fica mais sensível, você é capaz de captar algumas coisas. Para pensar o tanto de ondas de celular que está passando aqui, de informação. O celular está aqui, né? É isso, a televisão, todos são informações. O nosso cérebro ele não está preparado para captar isso, por isso nós não o captamos, mas nos incomoda. Tanto é que se você sai daqui, vai para uma região de mata, onde sabe, o celular aqui não pega, imediatamente onde você entra, você já sente que tem uma diferença. Então tem essa questão de treinar a mente. Tudo envolve treinamento. Olhar Blavatsky, né? Todos esses mestres da teosofia, sempre você vai ouvir falar, não sei, treinou, foi treinar. Sem treinar não dá. Então eu digo, mesmo que a gente utilize o termo de Jnana Yoga, né? Yoga do conhecimento, tudo. Para vocês terem a noção, quando a gente fala disso, dentro da tradição védica, né? Dentro desse... A gente está falando de uma pessoa que vai conhecer os Vedas, né? Os 4 Vedas são livros sagrados. Imagine uma Bíblia nossa multiplicada aí por vários volumes, por assim dizer, escrito em sânscrito, escrito a princípio em umas madeirinhas que tem. Imagina uma pessoa que sabe tudo aquilo composto de orações. Então a gente fala assim, a pessoa que tem um conhecimento daquilo. Então não imagine que o Jnana Yoga ele é um conhecimento de ficar lendo livros. Ok? Veja bem, isso aí não liberta ninguém. Um sacerdote, vamos colocar da Igreja Católica espiritual, que tem que estudar lá, estuda 6 anos, a maioria deles são teólogos e são filósofos, são pessoas muito inteligentes, que estudaram, têm uma bagagem, são sábios assim nesse sentido de conhecimento. Nem por isso deixam de fazer coisas talvez que não sejam plausíveis para nós. Por quê? Porque você tem conhecimento. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Sabedoria é quando você conhece, aplicar o conhecimento que você teve. Então, por isso eu falo, as coisas são um pouco mais simples. Então, não vai nessa, vou ler. É praticar e fazer a medição disso tudo, como é que estão as coisas.
estar presente no aqui e agora, ver a realidade do momento presente como ela realmente é. Isso, em algumas tradições, é até a definição de iluminação. Também é algo assim, bem vasto. Quando a gente fala pessoa iluminada, tem uma vertente grande. O que significa isso dentro de cada tradição? Vai desde a subida da Kundalini, que é uma energia que supostamente está na base da coluna nossa, energia sutil, invisível, se é uma autópsia você não consegue vê-la, mas é que seria a energia primordial, quando ela faz uma conexão com os chakras, que é algo também que não está, né, no corpo físico, ou seja, não é visível na autópsia. Ela acenderia e você tem Siddhis, que são poderes e coisas do gênero. Algumas tradições é quando a pessoa tem isso, ela se iluminou. Outras não. O que é viver no aqui e agora? Eu estou aqui agora. Mas falou, é só isso? Mas é bem difícil, né? Tanto é algumas histórias zen, tinha 2 discípulos discutindo, falaram, mas o que seu mestre faz? Fala, o meu ele atravessa a água, ele escreve aqui num papel e aparece do outro lado, e não sei o que mais, isso, né? E ele anda sobre a água. Ele falou, o seu mestre, o que ele faz? Ele falou assim, ele só faz assim, quando ele está dormindo, ele dorme, e quando ele está comendo, ele come. Ele falou, mas só isso que ele faz? Ele falou assim, só isso. Ele falou, quando ele vai atravessar o rio, ele dá uma moedinha para o barqueiro, que até ajuda o barqueiro. Ele falou, aí ajuda a roda do Dharma. Ele falou, só aí, porque é muito difícil isso daí. Você está presente no aqui e agora. No aqui e agora não tem sofrimento. Não tem. Agora, por exemplo, neste exato momento aqui, não é o caso, nós estamos relaxados, né? Mas se fosse uma outra situação, reunião de empresas, por exemplo, não teria dor física, mas às vezes as pessoas estão extremamente sofrendo, tá com uma coisa que aconteceu ou que acha que vai acontecer, e principalmente existem muitas fantasias nossas de coisas que a gente acha que vai acontecer, né? Às vezes são traçados até vinganças, que eu vou fazer, nada daquilo ali vai acontecer. Então um sofrimento muito de imaginação, né? Imaginação, futuro, quando memória referente ao passado. Mas aquele irmão me fez isso na loja, ou aquele irmão me fez aquilo, não sei o que mais, isso. E fica-se ali, no momento presente. A maioria dos treinamentos que tem é assim, fica no presente, fica no presente, fica no presente. Aqui agora, aqui agora, aqui agora. E você vai condicionando a tua mente e você vai conseguir, de alguma maneira, ter um resultado disso daí. Efeitos fisiológicos, né? Aqui a gente falou da pesquisa, isso aí foi em 72, né? Referente começou-se a estudar isso e se fez a separação. Então o Mindfulness ele vem aí dessa época, mais ou menos em 70, onde... Mas é óbvio, agora de quem que veio? Veio do pessoal que realmente fazia práticas budistas, mas que entendia que aquilo é complicado. Você não faz uma prática budista dentro de um hospital, não dá, não vai dar certo. Né? A direção do hospital não vai autorizar, mas hoje você fazer um mindfulness ali, uma meditação, até o zazen, até que a meditação zen, a gente vai tentar fazer um pouquinho aqui, isso é autorizado fazer, sem cunho religioso. Não estamos falando de Deus, não estou prometendo uma salvação para você, e nem que sua vida ela vai se consertar, que seus problemas vão ser resolvidos, né? Até porque isso aí não existe, na verdade, nada, nenhuma iniciação, mantra. A gente vê várias pessoas indo para a Índia e tem essa questão de achar que vai encontrar um mestre, ele vai me dar um mantra e vai fazer uma coisa e a partir daquele momento a minha vida ela vai mudar. Não existe isso. Pode olhar na literatura, o que for, talvez encontre um mestre, vai ter bastante treinamento, se você tiver no teu karma permitir fazer aquilo. Eu já contei até isso uma vez, já tem casos de pessoas que largam tudo aqui e vão para lá. Quando chegar lá, o mestre está conversando e fala, não, eu larguei tudo, tá? O mestre vai falar assim, mas você não tem a sua avó? Mas não é você que sustentava a tua avó, organizava as coisas em casa? Mas eu larguei tudo porque é a vida espiritual. E ele fala assim, não, pode voltar para o Brasil, amigo. Teu karma é lá, esse é o seu trabalho. Porque um mestre, ele vê a vida em outro espectro. A gente vê muitas coisas aqui, essa vida. Tanto é que em alguns lugares de yoga, lá, você faz alguma coisa e se machucou. Ok, problema seu, amigo. Na outra vida você tenta continuar fazendo. Eles enxergam literalmente esse prisma da vida de sequências de vida. Vamos lá.
só um pouquinho de efeito fisiológico. Quando a gente olha aqui do lado esquerdo, a gente tem o sistema nervoso parasimpático, ok? Que ele diminui a pressão arterial, diminui os batimentos cardíacos. Nós temos o sistema nervoso simpático, né? Isso aqui é fisiologia, está dentro de nós, isso daqui. Quando nós fazemos esse trabalho de meditação, de yoga, ele ativa o sistema parasimpático. Por isso que é dito que yoga calma, é bom para diminuir a pressão arterial. Vou deixar de tomar remédio porque... Não. Quem vai falar para você que você vai deixar de tomar algum medicamento, sempre vai ser o médico. Então eu deixo bem claro isso, que às vezes as pessoas saem com alguma ideia assim, que eu vou fazer isso para não tomar mais remédio. Não, quem fala isso é o médico. E as outras atividades, né? Agora sim, o outro lado é negativo? Não, é necessário. É necessário às vezes você ter medo, o coração ele tem que estar... às vezes tem que bater mais rápido, se você vai ter uma atividade sexual, seu batimento cardíaco ele vai subir, se você tem que correr de algum perigo. Então ele tem um equilíbrio. O grande problema nosso é que às vezes a gente acaba ficando muito do outro lado. Né? E seria como um carro que você engata ali uma terceira e vai embora e não quer diminuir ou parar o carro nunca. Vai dar problema? Vai dar problema. Não tem como não dar. Posturas meditativas, né? A gente tem as posturas tradicionais. Quais dessas aqui vocês acham que é mais difícil de fazer? Qual é mais difícil de meditar? Fala assim, eu vou meditar, qual é a mais difícil? Deitado. Qual que é? Deitado. Deitado. Quem mais? Quem falou da esquerda? Qual o Padmasana? Primeira daqui. Então, a mais difícil é você fazer ela deitada. A probabilidade de você dormir vai ser... Tem meditações dessas aí que elas são em torno assim, normalmente aí, Yoga Nidra, que é um sono de yoga, é uma coisa que você ficaria ali meio entrando ali meio num astral ali, tá entrando na porta do astral. Você tá consciente, mas tá, ao mesmo tempo tá completamente relaxado. É a mais difícil de fazer, que normalmente a prática ela demora assim 40 minutos, tudo. Então não é novidade você ver, às vezes o pessoal vai embora, né? Então é mais difícil você meditar deitado. Não, porque dói as pernas, dói. Não é bacana para nós assim, porque dá uma olhada, ele não tem nem apoio ali, o que está no Siddhasana, né, que é colocado como postura mais fácil. Apoio, vocês vão entender como falar disso de apoio. Ele está até sem apoio, ele estaria ali como tivesse na primeira não adequada. Porque ele sabe acontecer, ele cresceu daquele jeito. Eles trabalham às vezes abaixado, então para uma pessoa oriental é muito fácil de sentar. Porque é o que ele faz, às vezes vai para a escola, não tem cadeira e senta no chão, é normal para eles. Para nós ocidentais é muito complicado, e lembrando, eu não estou falando de 5 minutos de meditação, tá? Estou falando de um pouquinho mais, né? Que é eu sento 1 minuto, não acontece nada. Eu falei, fica 10, a conversa muda. Você vai estar forçando, você entendeu? Tem a retificação da lombar, vai ter uma hora que vai estar tendo uma luta, né, entre o seu corpo e tua mente. O negócio da meditação já foi embora, é uma coisa de meio, eu não vou desistir. Não, aí não rola, tem que ter um nível de relaxamento. O correto, você usar apoio, ter um cobertorzinho, né? O esquema é, o seu quadril, ele tem que estar mais alto do que o seu joelho. Se você quiser meditar sentado, lembra, meditar é uma atividade da mente. Então a postura, de fato, pouco importa. Que, mas a tradição, ok, se fizer parte de alguma tradição, algumas tradições vai falar, é desse jeito. Mas todas elas abrem mão, olha, vamos usar uma cadeira? Pode usar uma cadeira. Tá? Mas quem quer meditar sentado, tenta dessa maneira. Tá? Vai verificar que vai ficar bem mais confortável. Né? E você não vai lutar, talvez, vai doer o corpo, isso aí doer, sempre dói, tá? Isso aí não tem como, né? Passou de um limite que nós não estamos acostumados a isso. E a natureza do corpo, ela é sentir dor. Tanto é que vocês já mudaram de posição várias vezes. Não consegue, por quê? Porque teve dor no corpo e inconscientemente deu uma ajeitadinha para cá, deu uma ajeitadinha para cá, deu uma ajeitadinha para lá. Quando você tem que estar parado, essa percepção ela vem à tona. Tanto é que o pessoal fala assim, pô, mas dor anda. Isso se dissolve com o passar da meditação. Então aqui é uma dica, né? Sempre no local, procura ter um localzinho para você estar meditando. Se não tem, ok, não tem problema. Não deixe de meditar por causa disso daí. Então, meditou sentado,
utilizar sempre um suporte. Ó, vou falar assim, em casa, o que eu faço, assim, tem aqui não tem, fosse um carpetezinho que tem 2 almofadinhas que eu tenho, faço ali um rolinho, coisa bem simples, sem música, sem incêndio, sem nada. Se quiser colocar todo a parafernália, podem colocar, não tem problema. Né? Mas lembre-se, quanto mais rituais vocês criarem na vida, não é nem na meditação, mais complexo a vida ela se torna. Né? Então assim, só medito se tiver a luz azul, se tiver isso. O dia que não tiver, não dá para meditar hoje. Então tenta simplificar, mas é a gosto de cada um, isso aí não tem problema. Tá? E lembrando mais uma coisa, tudo que eu estou falando aqui, até porque são coisas experienciais, tirem as conclusões. Né? Às vezes a gente está fazendo uma palestra, ou está fazendo exposição, então a gente coloca tanta ênfase que a gente se coloca assim como dono da verdade. Né? Tipo, é a verdade. Não tem isso. Principalmente meditação, você tem que ir lá e tentar fazendo. Não tem fórmula mágica. Funciona para um de uma maneira, funciona para outro de outra maneira. A tradicional cadeira. Né? Um detalhezinho aqui que acaba passando desapercebido. Se você puder, se olharem aqui, ela não está encostada. Tá? Puder manter a coluna ereta, segurar a coluna, né? Se não tiver alguma, porque às vezes tem questões de saúde, ok, só dá para fazer encostado, faça encostado. Mas aqui é uma maneira, né? O pessoal chama de postura egípcia, né? Os egípcios sentavam, né? Se usar os faraós, eles sentavam nesse jeito. É uma maneira assim que você está fazendo confortável. É o que eu aconselho para as pessoas. Falei, não meditou, vai fazer assim. Ali já usa Zafu, né? Isso aí dentro do Zen budismo. Eles utilizam muito isso, tem bloco de suporte de yoga, ele também está usando um cobertorzinho ali. Então, agora é bom ter alguma coisinha assim, meditar. Sentar no chão mesmo, nunca fui em nenhum retiro que alguém sentasse no chão. Direto assim, tipo, sentar e ficar 1 hora sentado, 2 horas, não. E aquela poltrona confortável que era no cérebro? Ela vai entrar no dormindo lá, do Shavasana. Você vai ali e começa a dar aquela escorregada assim, sabe? Quando você vê, você tá indo, você vê que você vai estar lá embaixo. Mas dá. Se você conseguir dominar, segurar a mente ali, vale. Lembra, meditação, associa com isso. Atividade é um trabalho da mente. A postura pouco importa. Tá? Ter isso na... Por quê? Aí significa o quê? Estou na fila do banco, não posso meditar? Pode meditar, sim. Estou numa atividade X, não posso fazer? Pode. É uma atividade da tua mente. Tá? Agora lembra, não vai inventar de fazer meditação dirigindo, coisas assim do gênero, pelo amor de Deus. A gente fala assim, mas acontece. Porque assim, no meio disso tudo, e até às vezes por experiência própria minha, eu já tive um pico assim de essa coisa, iluminação, mestre, não sei o que mais. Você começa com um pouco xarope da cabeça, você arrebatado, aquela coisa toda assim, vocês dão risada. Você deve conhecer alguém, às vezes, que tem isso. Então até você assentar, porque às vezes é uma vontade tão grande, né, de você sair do sofrimento, ou por N razões da mente nossa, você se agarra nisso aí de uma maneira e às vezes a vida até perde um pouco a beleza. Às vezes você está inserido em algo que é uma bênção. A tua vida é uma bênção, mas por você ter criado um padrão que tem que ser de uma maneira, porque você leu num livro, ou até compartilhou a vida de uma pessoa, né? Que daquela maneira você, eu quero ser igual. De repente você criou, na verdade, um padrão. E eu sempre falo, olha, amigo, se a tua busca pela meditação, ela for tão porosa quanto pela iluminação, quando você virar um diretor de empresa, eu falei, a diferença não é muito, só muda o objeto. Você vai estar ganancioso, vai estar lá no tempo, vai querer levar o negocinho para o mestre, vai estar... Na empresa seria levar um negocinho ali para o diretor, tá? Para fazer um agrado, para ser promovido, para ver se ganha um mantra especial que não existe, tá? Não existe isso. Então, assim, tem que assentar a mente. As coisas são bem simples. São bem simples. A gente, às vezes, quer colocar uma complexidade no processo, né? E aí, mais assim, a gente entra em ordens iniciáticas, iniciação, som e isso, e aquilo outro, e tem outras ordens, e tem essa questão da filosofia. Não que não exista isso, não é esse o ponto. É que isso, ele não é importante para você ser feliz. Mesmo se você tiver uma subida da Kundalini, se você tem problema com o teu filho, com os teus pais, quando você sair daquela experiência mística, você vai ter que lidar com aquilo, do mesmo jeito. Se tem problema lá com o irmão, com a irmã, né? As confusões que tem em família às vezes, você vai ter que lidar com aquilo.
né? E porque aquela experiência, todas as experiências, elas são um pouquinho, é um negócio assim bem, né? Apesar de ser uma temporal, ela é pequena, a realidade ela é direta. Vai para o Himalaia, nas cavernas, vai lá, tenta lá. Quantas pessoas vocês conhecem que era daqui e está lá no Himalaia? Quem é do Himalaia nasce lá já. Né? Um ou outro que tem um chamado e a vida ela se arranja de um jeito que a pessoa vai que vai. Então, isso eu falo assim, tem que tentar simplificar, né? Cumprimentar o porteiro, né? Os básicos ali, né? Não julgar os irmãos, é tudo coisas assim, né? Catecismo ali. Não ficar assim, a gente se perde, chega no pé da montanha, acha que já chegou no topo e não sai do pé da montanha, porque o pé da montanha é maravilhoso, né? Tem aquelas sensações gostosas, né? Então já separativismo, eu cheguei lá, ele não, isso, pobres mortais, não sei o que mais. Eu estou na segunda iniciação, terceira, acho que eu já não volto mais. Assim, né? A gente fala assim, mas tem isso, tem gente que busca, né? Tem gente que busca essa questão de não nascer mais. O sistema indiano, na verdade, esse sistema hindu, tá? E hindu é só uma nomenclatura, que na verdade isso é dominação inglesa e tínhamos muitos tipos de religiões lá, então ficou, sabe, aqui tem que dividir esse pessoal, né, em termos de religião. Então, tem esse pessoal cristão aqui, tem o muçulmano e tal, e quem é os hindus, né, que é o Vale do Rio Indo, então é hinduísmo, mas de fato mesmo não existe muito isso lá, essa nomenclatura aqui, né? Então, sei lá, a pessoa é shivaísta, adorador de Shiva, e esse panteão deles é muito bacana porque eles convivem com qualquer um. Se entrar na classe, minha divindade aqui é o caboclo, para eles, legal, bacana, para eles não tem problema algum, eles não tem essa questão, né? Então, o hinduísmo ele acaba com milhares de deuses. Bom, mudar a postura das mãos, também é uma maneira que, mas eu não gostaria de fazer nada disso. Que é a última foto da esquerda, pode colocar a mão no joelho. Aí só assim, mas o que é mudar? Né? São gestos reflexológicos, né? Que eles acabam atingindo o inconsciente coletivo. O nome é assim, é complexo, mas para pensar. Se vocês verem uma pessoa com a mão em prece, independente do que for, ela te remete a isso. Ela te remete. Se você, aqui não tem o Dhyana Mudra, se você olhar aqui, você vai ver uma posição, mesmo se não conhecer nada, né? A posição de uma sabedoria. Se você colocar a mão aqui, Shiva Mudra ou Mudra cósmico, né? Mas o Shiva Mudra é especial. Toda vez que você está assim com as mãos, ou você está assim, o que vai te remeter a algo, estou recebendo, né? Nunca vi ninguém receber nada desse jeito, né? Você vai receber, você está sempre dessa maneira. Então, é uma maneira de você ter uma conexão. Funciona? Funciona. A gente não vai falar de egrégora, essas coisas, mas envolveria um pouquinho disso, porque quando um grupo de pessoas, por várias vezes, por vários anos, por vários séculos, por N eras, faz a mesma coisa com a mesma intenção, aquilo gera uma energia. E quando você entra nessa energia, você recebe as benesses dela. Bom, olhos abertos ou fechados, vocês fiquem à vontade. Então, é abertos, semicerrados ou fechados. Também é outra dúvida que o pessoal tem, vai muito da tradição. Né? Coloquei da Brahmas Kumaris, os olhos ficam abertos, no Zen fica 45 graus, ali meio fechado, semicerrado, aquele olho de sono. Na maioria das tradições eles pedem para você fechar os olhos, não tem problema de ficar com os olhos abertos. Principalmente assim, tem gente que fecha os olhos e entra numa questão de pânico. Então aí nesses casos a gente já fala assim, não, mantenham os olhos abertos. Tá, meditações ativas, isso nós já fizemos um pouquinho, né? Tem umas outras coisas assim bem loucas, mas o que acontece, até vou falar para vocês, né? Aqui está um pouco exagerado, mas é questão de apresentação, a gente põe as coisas exageradas mesmo. Mas de você entrar no estado de catarse. Mas só o que acontece, você vai para um estado de catarse, depois você vai sentar para meditar. Ou vai deitar. O que acontece? Você chegar nesse pico, é que nem uma aula de artes marciais que alguém já fez. Você chega, tem uma hora que a mente, ela já... Você está somente ali. Melhor, sentou, vai meditar na hora. Não tem fluxo de pensamento. De alguma maneira, isso aí cessou. Para o ocidental... que tiver uma condição física, tiver bem, porque tem essa questão também, né? Se a pessoa já está com N problemas, não dá para estar fazendo isso o tempo inteiro. Mas tem várias meditações que envolvem, que a gente fala de catarse. Bom, Salana Rata nós já fizemos.
as meditações, vou colocar de regra aqui, eu vou dar um papelzinho, eu só imprimi 10 folhinhas, até que não tem acesso à internet, tudo, que tem um resumo disso, daqui eu trouxe para essas pessoas. Quem não for do grupo, e eu posto esse mini folder aí, né, tem umas 4, 5 páginas, que seria um guia de meditação, mas de maneira geral, estabeleça um tempo de meditação, né, 15 minutos diário, para o iniciante. Ai, mas é muito, eu não tenho, tá bom, 1 minuto, vamos começar com 1 minuto, mas qual é o ponto? Todo dia, né? Seja a técnica que você escolher, mas todo dia, 1 minuto, durante quanto tempo? Não sei, faz 1 mês, 2 meses, 3 meses, muda para 2 minutos, nossa, mas até chegar a 15 minutos vai demorar muito. Meditação, ela é algo que não é algo que é assim para ter meta, sabe? Assim, a minha meta é isso ou aquilo outro, né? Em tanto tempo, não. É algo que deveria ser pro resto da vida da gente. Que seria a mesma coisa de falar assim, você vai escovar o dente X, não, a gente vai escovar o dente para sempre, escova o dente. E a meditação ela também deveria ser assim. Agora começa com 1 minuto, para poder, existe algo chamado plasticidade mental, que da mente, ela modifica. Tem os caminhos dos neurônios, à medida que eu vou fazendo qualquer atividade, não precisa de ser só a meditação, mas o hábito, ele vai fazendo esse caminho neural, está alterando. Então a meditação também, você vai acabar tendo o hábito de estar meditando. A âncora nós já falamos, né? Um som interno, respiração, sensação do corpo, pensamentos, nome de atividade, mantra ou combinação desses. Escolha a postura, independente do objeto de meditação, normalmente você fica 2 minutinhos quietinhos, um pouquinho, e depois você começa a meditação em si. Tá, as meditações passivas, né? Entre no objeto, permaneça ali. Término da meditação, para quem acredita. Ok? Essa parte. Normalmente a gente oferece essa energia da meditação para algo, alguém. Em sânscrito chama sankalpa. Na verdade você faz lá atrás uma intenção, para quem acredita. O ponto todo é que o ser humano ele já nasceu perfeito, ele não tem imperfeições. Então assim, não há nada a ser acrescentado. O que tem que ser tirado. São coisas que nós acumulamos. Então é falado que a jornada espiritual, na verdade, ela não é acumular, é deixar ir. Então, fala, pô, mas eu vou meditar tudo, não vou perguntar nada para mim? Assim, a maioria das tradições, elas acabam doando essa energia. É só um fluxo. Mas e eu? Deixo eu de lado. Quem acredita? Senão você fica com um benefício e não tem problema. Então, vamos ver aqui. Não julgue a meditação se foi boa ou ruim. Existe muito isso. Se você medita todo dia, porque às vezes vai dar um negócio, né? Chama do que você quiser de experiência. Tem os nomes, né? De Satori, tem os nomes assim dos tipos de experiência. Mas deixa isso não tenta reproduzir. Cada meditação é uma meditação. Você pode até ter um pico de, pô, mas eu vi meu mestre, eu vi isso aqui. Talvez vai ser isso uma vez, só nunca mais vai ver isso. Se você não tomar cuidado, a sua vida lá espiritual, ela vai ficar ali, porque o resto da vida você vai procurar algo que não vai encontrar. Foi aquela hora. Então, cada dia é um dia, cada meditação é uma meditação. Vou colocar. Bom, isso aqui é algumas coisas que eu falei, questões frequentes, né? Dor nas pernas, você vai sentir, isso daí não tem problema. O que você faz? Atenção plena. Isso é para quem quer meditar sentado no chão. Tudo, quando a gente coloca atenção, estica a perna devagarzinho, faz uma massagem e volta para a postura. Ok? Dor na perna vai sentir, não tem mesmo falar, não, mas ele ficou 2 horas, não sentiu nada, sentiu. Pode perguntar para ele, ele vai falar que sentiu. Né? Música, musiquinha de fundo, a gente vai fazer uma meditação depois com uma musiquinha de fundo. Deixa eu ver o horário, estamos no horário, quase no horário, né? O problema, a música traz harmonia, né? Se vocês olharem, ela nas artes liberais, ela é praticamente a única arte liberal que ela não é uma reprodução do universo. Tem muita coisa, uma estátua, pintura, tudo. Sempre eu estou reproduzindo alguma coisa que ela é visual ou que eu tive isso. Agora a música não é uma coisa transcendental, não é nada palpável, alguma coisa que vem de uma esfera superior que nos toca, né? Dependendo da música, então a música ela tem um potencial tanto de agitar a mente ou não tem assim, os corpos sutis nossos, quando ela traz uma calma.
também, né? Vários suicídios são cometidos com algumas músicas, tá tocando um rock, né? A pessoa já está ali, aquele rock pesado, isso não que rock seja ruim, mas tem algumas músicas até que falam de suicídio e às vezes alguns são cometidos assim. Então assim, toma cuidado, não ia falar disso de formas de alimentação, mas lembra, a alimentação, a gente visa muito a alimentação física, né? De comida, arroz, feijão, isso é importante muito, mas a alimentação dentro das escolas esotéricas, lembra você, isso é alimentação física, conta o que você escuta, você está alimentando o seu corpo sutil, que isso tem energia junto, isso vai para o corpo sutil, o que você vê, o que você lê e as suas companhias. Tudo isso é alimentação. Isso vai para o seu corpo energético. Então, para algumas práticas um pouco mais avançadas, quando eu falo assim, não vai pensar assim, o cara meu tá falando as práticas, o cara deve manjar muito, não sei o quê. Não estou falando nada disso, eu não sou tão comum como a maioria que está aqui, tá? Então não tem nada disso. Aqui tem práticas que às vezes requerem um pouquinho mais de treinamento, é só isso, né? A mesma coisa, não dá para pegar a criança lá, fazer uma fórmula de física, tá aprendendo ali, mas tá todo mundo no mesmo caldeirão. Então às vezes você precisa de estar energeticamente um pouquinho mais purificado, não é de pureza, de santidade, é energeticamente, né? Come muita carne, muita energia do animal que tem ali, aí dá problema, você quer fazer subir a Kundalini, quer fazer isso, quer fazer aquilo lá, às vezes vai dar problema. Por isso que é sempre bom fazer essas práticas, quer ir um pouco além, tem que estar com um professor, tá? Professor, alguém que já passou, porque ele vai saber o que é melhor para você. Ah, quem sabe o que é melhor para mim sou eu. Não é bem assim que funciona. Tá? Até para vocês verem prática de yoga, então a pessoa, o yoga ele é muito vasto, é um campo muito vasto, né? Assim como a meditação. Então, normalmente a pessoa fala assim, olha, eu sou muito agitado. Então, eu gosto de fazer as coisas assim, eu quero ir para yoga ali, tem Ashtanga Vinyasa Yoga, é um yoga assim um pouco dinâmica. Eu quero fazer isso que toca aí, toca música, isso. Não funciona assim. Muitas vezes, se a gente usar a lógica, talvez se eu sou muito agitado, talvez não seria ideal eu fazer uma coisa um pouquinho mais calma, para eu trazer um equilíbrio. Então, às vezes a pessoa ela vai em um contato com o mestre, com o professor, já levando a forma. É que nem gente que vai no médico já falando que tem, já falando que tem que tomar. Não funciona desse jeito. E assim também tem gente que é muito tímida, não gosta. Eu vou fazer um Hatha Yoga, ficar quietinho no meu canto, uma meditação ali, sem me expor muito. Aí talvez justamente isso ele falar, você vai fazer Ashtanga, vai fazer lá, aquela que vai ficar pulando de um lado para o outro. Então é importante, assim, dependendo da prática, o professor é importante ter o papel dele, né? Eu falo professor, mas podem traduzir a palavra como mestre, ou o que for. E para alavancar, tem que ter alguém que te oriente, tá bom? Fazer muita coisa, você pode experimentar de tudo, isso é bom até que você veja, mas se quer ir a fundo, você vai ter que pegar ali uma direção e seguir e falar, olha, é isso que eu vou. Até chegar ao final ali, você falar, ok, é para mim, vou para outra coisa agora. Tá? E tem que ter professor, que não acaba se perdendo no meio do caminho com isso daí. Incenso, para vocês saberem, é proibido hoje em dia incenso em sala de aula de yoga, tá? Essa lei aqui em São Paulo, que eu saiba já está no Brasil todo, você não pode fazer uma aula de yoga com incenso junto, porque o incenso ele é fumígeno, então é como se fosse um cigarro. Eu sei que, mas é um incenso. Não, o incenso ele é fumígeno, na verdade, então você não pode. É que nem alguém acendesse um cigarro aqui, não poderia. Né? Que é um lugar, entre aspas, público, está fumando aqui dentro, é contra a lei. Né? Então, e principalmente uma coisa, se for fazer pranayama, que são as respirações, nem pensar, pode ser até na Índia que pode se fazer isso, e incenso ele só tem essa função de purificar no sentido de energias, se ele for magnetizado. Não sei quem assistiu o filme Nosso Lar, tem até uma cena ali que faz, né? Coloca ali uma oração, ali ele passa uma energia e aquele objeto ele acaba tendo energia e você o acende e ele vai, né? Porque para pensar como é que é feito o incenso, é numa fábrica, o negócio caindo ali e coloca lá, esse aqui é da erva X, é para abrir caminho, esse é para isso, é para aquilo. Pela lógica a gente sabe que isso não vai funcionar, né? Então, se a minha intenção, então, é exatamente a sua intenção, magnetiza e você acende, né? Como um copo d'água, como qualquer coisa parecida. Vamos lá. Posso meditar após o almoço? Sim, você pode, não é aconselhável. Normalmente o pessoal faz a prática pela manhã, ao final do dia, né?
Mas, assim, para nós de São Paulo, faz o que der, só faz, entendeu? Eu só tenho 2 minutos na hora do meu almoço, depois do almoço, faz os 2 minutos. Porque vai haver nesse processo todo nosso um pouquinho de sacrifício. Qual que é o sacrifício? Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Todo mundo aqui tem celular. Se vocês pegarem os celulares, eu não entendo muito, mas eu sei que a maioria dos celulares, ele tem lá o tempo que você ficou na internet, nos aplicativos. Se você entrar lá, você vai ver, você vai saber quanto tempo você ficou no Facebook, ele dá o tempo médio naquele dia, no WhatsApp. A maioria dos celulares, eles têm isso. Então, se você abrir um pouquinho de tempo, de mão ali, dessa tecnologia digital, um pouquinho só, você vai conseguir os seus 5 minutos. Porque o que acontece, a meditação, ela não pode virar um problema, mais uma coisa. Para pensar, a pessoa não dorme direito, tá cheia de coisas, tal. Aí vem lá, assim, tem a meditação ainda. Aí é mais, você entendeu? É mais uma coisa na vida da pessoa, vai virar, é ruim. Então, tem que ter um sacrifício. Hoje, principalmente, eu digo isso porque a gente tem, assim, as opções, elas são muito grandes, assim, opções de coisas para fazer. Né? Vocês vieram para cá. No passado não teria essa opção de exemplo. Hoje você assiste a palestra no YouTube. Aqui, que eu saiba, as aulas são ao vivo, né? Quando tem as aulas aqui, então a pessoa podia nem ver, aqui tem aqui. Da mesma maneira que tem aqui, tem em vários lugares. Então tem um cardápio enorme que você tem que tomar cuidado para não se perder. Por isso que eu estou falando, escolhe uma coisa ou tenta se aplicar naquilo para sentir os resultados. Muita coisa não, a experiência disso para a gente não dá certo. Fazer de tudo um pouco, faz isso, faz aquilo outro, e vai, o que eu vou falar aqui é só um exemplo, nada contra, sabe? Aí de manhã vai na igreja católica, à noite vai pro terreiro, aí na sexta vai para não sei aonde, e bate cabeça aqui, bate cabeça ali, atirando para tudo quanto é lado, aquele, não, vai se perder, entendeu? Vai se perder no meio disso daí, vai ocupar o tempo, você entendeu? A grande verdade é dinheiro, muitos lugares cobram, e não cobram baratos, tá? Questão de iniciação, coisas assim. Aparecem vários pensamentos, não consigo me concentrar. Essa questão de pensamento a gente até já fez um pouquinho aqui. O que tem que se fazer? Nada. Deixa os pensamentos. A cadeia de pensamentos ela é formada porque a gente responde. Tipo meio, que hora, olha, já são 21h20. O que será que vai ter no chá? Vem a pergunta. Aí você já responde, eu acho que eu vi alguém entrar com um saquinho de não sei o quê. Pô, mas ele não para de falar e não sei o quê. Quando você vê, você está num pensamento, já se perdeu já no pensamento. Então, assim, a questão do pensamento, a mente ela é feita para pensar, é o trabalho dela. E quando você, isso aí é só para ficar uma coisa, quando eu falo assim, observa teu pensamento, então é só para a gente pensar nesse item. Se eu falo, observa seu pensamento, então você vai ver que existe o pensamento, a mente, e tem algo que está observando isso. Então esse é um ponto importante para a gente estar olhando. Então tem um algo mais. Então, é claro, por lógica, só usando o raciocínio lógico, a gente não pode ser os nossos pensamentos, porque se por algum momento eu consigo, de alguma maneira, no estado de relaxamento, observar e tá vendo várias cenas passando na minha cabeça, e algo está observando isso, então significa que tem algo mais aí dentro. Né? Tem aí, ou seja, essa entidade, ou essa energia, ou essa força, ou talvez esse eu, né? Esse eu superior, ou essa... O que nós somos de verdade. Mas isso é só para pensar, só foi um comentário que eu fiz. Porque se eu falo que eu vou observar algo, então significa que esse algo não sou eu. E é o observador que está fazendo isso daí. Tá? Mas não vamos entrar nessas coisas de... E aqui é isso de chakras, disso, luzes, som. A gente poderia fazer meditação dos chakras, aí é um foco específico, mas de maneira geral, nesse 1 minutinho que a gente falou, eu estou começando a ter insights. O que eu faço com isso? Nada, eu continuo meditando. Mas eu tive insight. O que significa isso? Eu estou perto? Não, significa que você teve insight. Não teve perto nem longe, está aqui. Entendeu? Não tem essas metas de chegar em algum lugar, porque a gente vê no sistema hindu, assim, existe um certo desespero de ir embora daqui. Entendeu? Assim, de, não quero mais nascer, não quero, meu Deus, sabe, existe uma coisa de meio, isso é um inferno. A gente até entende, às vezes algumas pessoas estão numa situação que é terrível. Vai na África mesmo, tem coisas feias acontecendo. Haiti mesmo tirou a força da paz e virou um caos lá. Desde quando teve os terremotos, nunca mais se recuperou o país.
né? É complicado. Então tem algumas situações assim que realmente é um certo desespero. Mas não tenha isso em mente. O bom, assim, tivesse que falar um recado ou alguma coisa, qual que é o recado? O nome chama trabalho. Trabalhe. Ah, mas onde quer que mandou para o inferno, trabalha no inferno. Mandou para o céu, trabalha no céu. Não tenha em mente isso que eu vou descansar eternamente e eu quero largar tudo isso aqui, que eu estou de saco cheio, que eu não aguento mais, e eu quero me iluminar, e eu que não quero mais nascer. Não. Tenha só... Mas como assim? Vou trabalhar para sempre? Veja assim, veja a história de todos os mestres, o mestre Jesus, né, todo mundo serve, então assim, a gente está quase com a mente querendo sair fora do negócio, não é isso, é você servir. Agora servir como? Vou servir porque eu quero virar mestre, Não, serve naquilo que o seu karma permitiu você servir. Às vezes o seu karma aqui é só ser mãe, né? A gente tem nomes para isso daí, o seu dharma, tem algumas nomenclaturas, tá? Mas faz o seu melhor, ser dentista. Imagina se todo mundo quisesse, não tivesse dentista. Né? Outro músico, autor, escritor, faz o seu melhor. Eu sirvo o café. Não tem, mas o que? Se serve café, faz o melhor na hora de você servir café. É o teu, porque todo mundo tem muito assim, a coisa espiritual. Uma coisa meio, como eu falei, muita imaginação. Cada um tem um papel aqui. Né? O Shakespeare colocou a vida, é um palco, tudo, que ele sabia bem das coisas. Então, assim, é um palco e você tem que ver onde que você está nisso tudo. Né? Porque associa-se muito essa coisa do sucesso financeiro, família, tudo bem. Facebook, aquilo, a maioria não que seja mentira as fotos, aquilo é verdade, né? Que a foto está ali. Mas ele não reflete a felicidade, a gente sabe disso, que aquelas fotos... essa é uma coisa, porque é um tipo de energia que tem ali, ok, né? Mas não tenha em mente aquilo ali, não tenha em mente o que foi lido nos livros, né? Que eu vou encontrar alguém, faz o seu melhor aqui e agora, tem que servir, dentro do seu, e servir, mas eu tenho que trabalhar de graça, ninguém está falando nisso, trabalhou você tem que ganhar, não tem problema disso com dinheiro, os prazeres, nosso, tudo. Imagine que a gente está dentro de um barquinho e tem um montão de coisa em volta levando o barco. Esse montão de coisa é dinheiro, é prazeres, tudo. Por quê? Você vai atravessar a vida, você vai ter que passar por tudo isso. O grande problema é quando essas coisas começam a entrar dentro do barco. Isso começa a se perder, você quer catar o dinheiro, vão falar que está ajudando a você navegar, e você quer pôr no barco, você quer agarrar tudo e quer agarrar os prazeres. Porque, exemplo, sem sexo aqui alguém teria nascido? Não sei que alguém tenha um nascimento, aquela coisa de uma virgem, alguma coisa aqui, todo mundo... Então, o sexo faz parte da nossa vida. No sistema zen budista, o pessoal pode se casar. E a história, não estou falando a tradição, a história nos diz, a maioria das escolas espirituais, onde não pode ter uma parceira sexual, não vou usar nem o nome casar, né? Casar é uma coisa bem... Nossa, dá problema. Por quê? Porque tem energia que é da natureza. Né? A maioria disso dá problema. A gente está vendo agora aí, o Papa vai passar uns perrengues lá e está sendo valente ele lá, porque não é para qualquer um que ele está fazendo. Tá, Vipassana, vamos falar só do Mindfulness, a gente já acaba, tá? O Jorge, a Samir ficou olhando o relógio ali direto. A base dele, desse tipo de... é você estar presente em tudo que você for fazer. O Zen, ele tem essa base, é que... A maneira que fizer isso é um pacote, então você vai fazer vários treinamentos referente a isso. Qual é o objetivo? Você vivenciar o presente. Quando você comer, você está comendo. Você não pode corrigir, né? Essa questão da mastigação, tem uma diferença entre você mastigar, conversando com os amigos, vendo TV, mexendo no celular, como que isso vai, porque a digestão começa na boca, na verdade. Isso vai te trazer o organismo adapta tudo, mas lá na frente sempre cobra a conta nossa. Até você estar conversando com as pessoas, né? Eu acho super deselegante, as pessoas vão comer e ficam com a mão no celular hoje, que é até questão de educação, não conseguem vivenciar o momento presente. Então, esse tipo de treinamento, que a gente poderia fazer com várias coisas, até com a respiração, com andar, com caminhar, ele visa exatamente o aqui e agora. Dentro, como eu falei, várias tradições, isso é iluminação, Consigo fazer isso um pouquinho, está pouco iluminado. Consigo fazer isso o tempo inteiro, estou totalmente iluminado. Só isso, simples, não tem nada, não tem misticismo, né? Não tem Kundalini,
quarta consciência, nível X que eu atingi. Não tem isso. Até porque essas coisas não vão ajudar no seu dia a dia. Né? Porque a gente tem que atravessar esse mar aqui da vida. Né? A gente está aqui não é à toa. Não viemos brincar e a gente não veio aqui só para se iluminar. Né? Uma das coisas que eu escutei, o que eu mais já escutei, até de forma pessoal, assim, tipo, olha, escuta o que eu estou te falando. O propósito da vida é servir os outros. Põe isso na tua cabeça. Não tem nenhum outro propósito maior do que esse. Ah, mas como é que eu vou fazer? Serve a tua família. Você está ali, serve a tua loja maçônica, serve a loja teosófica, serve a igreja, serve o vizinho, vai tomar conta dos gatos. Cada um tem uma missão aqui. Não imaginem que é só uma coisa espiritual. Mas falou assim, não tem nenhum outro propósito. Todos estamos aqui por uma razão, mas o propósito maior é a gente estar se ajudando, né? Um ali empurrando o outro. E a gente vai crescendo e vai se desenvolvendo. E todo mundo vai morrer no final, hein? Daqui a 50 anos, mais ou menos, praticamente, para o pessoalzinho mais novo aí, ok. Muitos de nós não vamos estar aqui. Isso tem que ficar muito claro. Nenhuma prática, apesar que tem o POA é prática meditativa, é transferência de consciência. Mas vamos falar isso que o pessoal fica louco para fazer, como é que faz essas coisas? Eu quero. Né? Porque tem essa questão de você transfere a consciência na hora da morte, pega um outro corpo, que, vamos falar, sei lá, porque a gente vem com karma, é que está acabando, o negócio é que o tema vai longo. Você tem, a gente tem um tempo determinado no corpo, tá? Então às vezes o corpo ele tá bom, mas quando chega a hora de ir, você vai. Então o corpo ele tá bom, mas é o karma que ali, a pessoa ela tem que sair ali naquele momento. Então você faz a transferência de consciência, você pega um corpo novo. Né? Às vezes alguns casos a gente vê, pô, mas ele teve coma, voltou, parece outra pessoa, não sei o que mais, isso, aquilo, outro. Então chama POA, que serve tanto para esse processo mais profundo, quanto e o processo que normalmente é quando a pessoa falece ali na hora. Então tem alguns procedimentos que você pode estar fazendo para a pessoa, para quem acredita, né? Para a pessoa ela poder se desligar do corpo, algumas palavras, algumas coisas pode sussurrar para ela, ou para nós mesmos, quando a gente estiver nesse momento, nessa hora da verdade. Nossa, né? Mas não se apegue nisso, não vai procurar na internet, todo mundo sabe, POA, P-O-W-A, tá? Só já todo mundo assim, não, imagina, né? Só não se apega com isso, assim, é necessário ter desencarne. Só vou terminar com uma última história. Tinha a história de um menino que o karma dele ele acabaria quando tivesse 16 anos. E o que aconteceu? Ele, devido a isso, ele soube disso muito novo. Então ele começou a fazer prática espiritual incessantemente para ver se conseguia mudar isso. E chegou o dia de ele ser retirado. Então vieram os Yamas-Dutas. Yama é o Senhor da Morte dentro do sistema hindu. Yama-Dutas são os serviçais, essa energia que vem e leva. Então dizem que eles trabalham com laço, né? Laça a pessoa e leva. Tudo, lembra, isso aqui é só uma metáfora, não vai pensar que é um negócio desse jeito assim, tá? São alegorias que são colocadas para a gente poder ter entendimento. E aí na hora que esse menino ele foi fazer isso, Shiva estava meditando, então ele correu e abraçou Shiva, né? E foi o próprio Senhor Yama que veio buscar o menino, porque o menino tinha uma energia muito grande, né? Esses serviçais dele não conseguiam. E na hora que ele foi laçar o menino se agarrou com Shiva, assim, me ajuda. E aí o Yama laçou Shiva e o menino. E aí nessa hora Shiva despertou da meditação, né? E quando ele despertou, ele abriu, falou, mas o que está acontecendo aqui? Porque dentro de parte da tradição hindu, Shiva ele é a causa do universo, é um dos nomes para Deus. E ele abriu o terceiro olho e a morte morreu. Nessa hora, né? Que ele abriu e falou, quem que você está pensando que é? Para vir. E aí o que aconteceu? Devido a isso, deu um problema enorme no mundo. Porque ninguém morria, não tinha, sabe, as pessoas ficavam doentes, ficavam eternos, começou a dar uma superpopulação. E aconteceu tanto que os deuses foram conversar com Shiva e falar, olha, tá caótico a Terra, porque a Terra ela tem assim uma capacidade, tem uma limitação. E ela tem uma limite, sabe, essa capacidade de 40 pessoas, aquela coisa, tá? Falou, não vai dar certo, nos ajuda. E aí Shiva, também, né, conhecido como o benevolente, aí ele trouxe a morte. E ela restabeleceu a ordem do universo, né? O objetivo dessa história até é mostrar que todos têm um papel. E a questão do desencarne, ela faz parte desse processo. Desculpa o horário. Gratidão. Muito obrigado. Namastê. Obrigado.
era isso, por causa do horário, né? Já daqui a pouco dá 10 horas. Se vocês tiverem perguntas, eu deixo aberto a pergunta. Como eu falei, assim, tinha mais coisas para nós estarmos vendo, mas é algo assim, que ele é bem, é longo. O que eu faço daqui em diante? Só um minuto. Observa a respiração. Tá? Não precisa se fazer mais nada. Deixa eu pegar. Quem é que não faz parte aqui do grupo da Teosofia do WhatsApp?